Os fatos narrados na primeira leitura de hoje aconteceram em meados do século II antes de Cristo, durante o reinado de Antíoco IV Epífanes. Como nós dissemos ontem, havia um processo de helenização, de imposição da cultura grega, de uma cultura pagã. Muitos judeus sucumbiam, adotando práticas, costumes dos gregos e abandonando inclusive a lei judaica, a lei de Moisés, a lei de Deus, cometendo idolatria, adorando falsos deuses. E nós temos então, no segundo livro dos Macabeus, a história de Eleazar, um dos principais doutores da lei, homem de idade avançada, que se torna mártir, se nega a comer carne de porco, o que era proibido pela lei de Moisés. É uma daquelas leis que evidentemente nós não observamos, porque trata-se daquelas leis do Antigo Testamento que eram para aquele povo, para aquela época, tinham um caráter provisório e que já não valem mais para nós da nova aliança. Nós que pertencemos ao novo povo de Deus, essas leis caducaram para nós. No entanto, para aqueles que viveram antes de Cristo, eram válidas, eram leis vindas do próprio Deus e que diferenciavam o seu povo dos outros povos. Assim como a lei da circuncisão, a lei do sábado, quiseram obrigar Eleazar a comer carne de porco. Colocaram na sua boca à força, ele cuspiu, mas depois, em consideração à sua idade avançada, seus algozes quiseram encontrar uma maneira de que ele não comesse a carne, mas que se dissesse que ele a havia comido, que ele comesse outra carne que era permitida aos judeus, e assim se dissesse que ele tinha cumprido a ordem do rei e salvasse a sua vida. E Eleazar, sabendo que aquilo seria um mau exemplo para as outras pessoas, especialmente para os jovens, prefere a morte. E assim se torna mártir. É um mártir do Antigo Testamento. Em todo caso, deu a sua vida para defender o verdadeiro Deus, e assim se tornou exemplo de coragem, modelo de virtude para toda a nação, para aqueles que iam sucumbindo facilmente. Nós poderíamos dizer, com a nossa mentalidade de hoje, e já para os homens daquele tempo parecia loucura, como a própria leitura diz, que aqueles que quiseram poupá-lo da morte, depois até ficaram cheios de ira por causa da sua atitude que parecia uma loucura. Nós diríamos, mas que bobagem,
perder a vida por causa de carne de porco, mas se tratava de cumprir a lei de Deus ou obedecer aos homens, agradar a Deus ou agradar aos homens. E Eleazar então nos ensina que, como dirão os apóstolos lá diante do Sinédrio, importa obedecer a Deus antes que aos homens. Como ele diz, eu poderia escapar da crueldade dos homens, mas não poderia escapar do juízo de Deus. Então, nada de respeito humano, ao contrário, nem mesmo a própria vida é lícito salvar, se para isso é preciso ofender a Deus. E no Evangelho nós temos a conhecida história de Zaqueu, que é narrada apenas por São Lucas, o único evangelho a narrar a história de Zaqueu. É o terceiro evangelho, o evangelho de Lucas. Os judeus detestavam os cobradores de impostos. Zaqueu não apenas era cobrador de impostos, mas era chefe dos cobradores de impostos. E Jesus se convida para ir até a sua casa. Zaqueu vai ao encontro de Jesus, procurava ver quem era Jesus, e Jesus se deixa encontrar por ele. Ele veio procurar e salvar quem estava perdido. Zaqueu procura ver Jesus, mas ele não sabia que Jesus procurava vê-lo também, que Jesus desceu do céu e veio para salvar também Zaqueu. Talvez Zaqueu tivesse procurado Jesus por saber que um dos seus apóstolos, um dos seus discípulos mais próximos, tinha sido também um cobrador de impostos, São Mateus. Talvez ele tivesse ouvido algo a respeito, que um dos discípulos de Jesus era um ex-cobrador de impostos, e isso tenha dado a ele coragem para ir até Jesus. E o que impressiona é que esse encontro modifica completamente a sua vida. Ele se dispõe a dar metade dos seus bens aos pobres. Ele, que era um homem avarento, desonesto, que explorava as outras pessoas, de repente coloca em prática aquele conselho que Jesus dá na parábola do administrador desonesto: usai o dinheiro iníquo para fazer amigos, porque quando acabar, eles vos receberão no reino dos céus. Então Zaqueu se dispõe a dar a metade dos seus bens aos pobres, e, se defraudou alguém, devolver 4 vezes mais. Hoje a salvação entrou nesta casa, diz Jesus. Hoje eu devo ficar na tua casa, Jesus tinha dito para ele. E esse encontro provoca essa conversão, essa mudança na vida de Zaqueu. Jesus veio procurar e salvar os que estavam perdidos. Veio procurar e salvar também a nós. Então peçamos a Ele que, como Zaqueu, nós o acolhamos na nossa casa, no nosso coração, e que a sua presença modifique nosso modo de pensar e de agir, que Ele seja a nossa riqueza, e que
nós nunca sejamos intimidados pelos homens, que o medo de sermos mal vistos e até o medo da morte não seja motivo para nós nos desviarmos, nos afastarmos do caminho de Deus. Amém.